Olá, sejam bem-vindos a mais um culto da IEC Paulistana. É uma alegria te receber aqui, é uma alegria poder como igreja continuar adorando, cultuando ao nosso Deus em um só corpo, né? Isso é um privilégio que nós temos, mesmo que tenhamos que ficar cada um na nossa casa, não é verdade? E o nosso desejo aqui nesse culto, nesse finalzinho de tarde, você possa adorar, render louvor àquele que é digno. Às vezes a gente fica meio constrangido em casa, meio sem jeito, né? Em saber como fazer isso num culto que não é na igreja, mas o nosso convite é que você possa adorar, contemplar, exaltar o nosso Deus, porque Ele é digno. Ele é a razão de estarmos aqui. E que esse tempo seja especial na presença do nosso Deus, em comunhão com os nossos irmãos. Amém? Quero te convidar a orar nesse momento, a fechar os teus olhos, a você exaltar o nosso Deus, a dizer com as suas palavras o quanto você o ama, o quanto Ele é digno, por que Ele é a razão de estarmos aqui. Não há nada que o Senhor ame mais do que um coração sincero, quebrantado na presença dEle. Ah, Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor me trouxe vida. Obrigada porque o Senhor me trouxe paz. Obrigada porque o Senhor me trouxe alegria, Senhor. Obrigada, Deus, porque nós temos o privilégio de, como igreja, de te adorarmos, de te buscarmos, de te exaltarmos. Obrigada, Senhor, porque podemos fazer isso em liberdade. E o Senhor é bem-vindo aqui. Nós desejamos a tua presença, Pai. Toma o teu lugar de honra neste lugar, Senhor. Ah, Deus, o Senhor que é exaltado, o Senhor que é amado, o Senhor que é soberano, que é digno. Ah, Senhor, seja o Senhor a razão de todo esse culto. Seja o Senhor a razão da nossa vida, Deus. Obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor nos trouxe vida e vida em abundância. Obrigada, Senhor, porque podemos viver em novidade de vida a cada instante. Porque o Senhor que acrescenta, é o Senhor quem renova, é o Senhor quem fortalece, Pai. Obrigada, Deus, obrigada, porque temos o privilégio de vivermos em comunhão como igreja. Ah, Senhor, não há nada mais precioso do que esse momento na Tua presença, Pai. Seja o Senhor adorado, exaltado, engrandecido, pois não há outro, não há outro. Nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Bom, então nós queremos te convidar a louvar, a adorar o Senhor. E eu preciso da minha colinha aqui, vocês vão ter aí. Juntos nós vamos adorar, exaltar, engrandecer a Ele com canções. Faça isso de coração, faça isso com alegria, porque é maravilhoso adorar e exaltar o nosso Deus. Amém? Foi teu imenso amor que me conquistou e eu não pude resistir. Paixão, Senhor, o coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, meu amor me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o separar do amor de Deus. Às vezes a gente pensa que pela situação que a gente está vivendo, por conta dos nossos pecados,
tantos fatores que eu não consigo nem enumerar aqui. A gente acha que não merecemos o favor, a graça do nosso Deus. Mas eu quero te lembrar que o nosso Deus escolheu nos amar do jeito que nós somos. Independente dos nossos pecados, apesar dos nossos pecados. Então não deixa nada te separar desse amor. Sabe? Quando você errar, quando as coisas não estiverem bem, quando nem forças houverem em você, que você possa se lembrar desse amor que nos traz vida, que nos traz restauração, que nos fortalece. E lembrar que nada pode mudar o amor de Deus por mim e por você. Que você possa se render a este amor. Aleluia. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou e me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou em teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor. Obrigada, Senhor. Preso eu estou em teus laços de amor, Jesus. Em teus laços de amor, Senhor, não quero fugir, não quero sair, Senhor. Obrigada, Senhor, porque estamos presos no lugar seguro, que é o Senhor, que nos amou, que nos ama e continuará amando. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nada muda o teu amor por mim, o teu favor por mim, Senhor. Obrigada, Senhor. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou em teus laços de amor, Jesus. Amém, amém. A terra passará, o teu amor não mudará, por tua graça, pedra angular. Voltou a respirar, quem morto parecia estar, a escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos.
te amamos, te adoramos de coração. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, de coração, de coração. Ah, Senhor, nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, Jesus. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Essa é a nossa canção, Deus, e a nossa oração a Ti. Nós te amamos, nós te adoramos, Senhor. Seja o Senhor adorado, engrandecido, Senhor. Não há outro, não há outro, Pai. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito
declarar a tua grandeza, Senhor. Podemos declarar o nosso amor por ti. Podemos declarar quem tu és, Senhor. Obrigada porque tu és o Deus grande que nos ajuda, que está conosco em todo momento, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez e faz a cada dia na minha vida, na vida dos meus irmãos, Deus. Obrigada, Pai, porque podemos viver em comunhão. Obrigada porque conhecemos uma vida em abundância, porque conhecemos a Ti e tivemos a nossa vida transformada por Ti, Deus. Muito obrigada. Usa Teu Filho agora, Pai, durante a Tua palavra. Fala, trata conosco, Senhor, e que possamos sair diferentes desse culto. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos agora para o nosso momento de oração pela nação. Então, você aí na sua casa, junto com a sua família, feche os seus olhos e vamos orar, amém? Senhor Jesus, Pai, primeiramente eu quero te agradecer, Deus, pela oportunidade que eu tenho hoje, juntamente com os meus irmãos, de orar a Ti, Senhor, intercedendo hoje pela nação, Pai. O Senhor sabe, Pai, o quanto nós temos sofrido, Jesus, o quanto o povo precisa de Ti, Senhor. Quantos têm padecido, Senhor, perante tantas situações e circunstâncias que têm acontecido, Pai. Eu venho interceder agora, Deus, primeiramente, Deus, por essa pandemia que tem acontecido, Senhor, no mundo todo. Quantas pessoas, Pai, estão desoladas em suas casas nesse momento, alguns em cemitérios enterrando seus entes queridos. Isso é muito triste, Senhor, entristece os nossos corações, pois sabemos o quanto é difícil perder alguém que amamos, Pai. Então, Pai, visita agora, Jesus, cada um que está sofrendo agora, Senhor, por causa disso, Pai, por causa desse Covid-19, Pai. Que o Senhor, Pai, possa repreender todo o mal. Sabemos que tudo tem um tempo, Pai. E nós sabemos, Senhor, que o seu tempo é o melhor. Mas ansiamos, Jesus, pela cura, Pai. Ansiamos, Senhor, para que o Senhor possa, Senhor, colocar suas mãos sobre isso, Pai. Porque muitos já sofreram, muitos sofrem, Pai. Então que o Senhor possa, Pai, consolar os corações nesse momento e agir, Pai, no tempo oportuno, Pai. Visita também os governantes, Senhor, dá sabedoria a eles, Pai, para que eles possam, Senhor, governar diante de toda essa situação de crise que temos vivido, Pai. Visita a economia do nosso país também, Senhor. Venha sarar as nações, Pai, que tanto precisam de Ti. Senhor, visita todas essas pessoas que ainda não te conhecem, Pai, que elas possam ter oportunidade, Pai, de se achegar a Ti, principalmente os governantes, Pai, pois nós sabemos que a Sua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, nós ansiamos, Pai, que a nossa nação possa se render a Ti, Senhor, que as pessoas possam conhecer o Teu nome, Pai, e que possam reconhecer que só Tu és o Senhor dos Senhores. Obrigada, Deus, por essa oportunidade mais uma vez de se achegar diante de Ti com os meus irmãos para interceder pelo mundo, Pai. Visita aqueles que sofrem, aqueles que não Te conhecem, visita aqueles que estão numa cama de hospital nesse momento precisando de uma palavra amiga, de um consolo, que eles possam sentir o Teu amor visitando-os neste momento, Pai. Em nome de Jesus, obrigada, Deus. Amém. Amém, irmãos. Vamos agora para o nosso período de palavra, que você possa continuar aí no seu lar com seu coração bem aberto para receber o melhor do Senhor, amém? Olá, queridos irmãos, boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, sobre a vida da tua família. Como eu não canso de repetir, é muito bom estarmos juntos, ainda que distantes geograficamente e fisicamente. É muito bom estarmos juntos como igreja para celebrar, para cultuar, e que bom que o Senhor tem permitido a nós termos essa experiência nova de ser capacitados pelo Senhor, de sermos igreja onde quer que estejamos. Essa consciência que o Senhor nos traz hoje já deveria estar em nós, mas são momentos assim, de provação, de ensinamento da parte do Senhor que nos permite ter compreensão exata do que somos. Fazemos do local onde estamos um local de adoração, um local de culto ao Senhor, seja a nossa sala, o nosso quarto, a cozinha de casa. Fazemos e temos sido feitos templo do Espírito Santo por Deus.
e assim podemos cultuar o Senhor. Há uma chama que não se apaga, que está queimando em nós, e glorificamos ao nome do Senhor por isso. É muito bom estarmos juntos novamente. E nesses tempos de Covid, há duas reflexões que têm sido muito comuns na nossa comunidade, Igreja Paulistana, Igreja Congregacional Paulistana. Uma é a ideia da arca, da segurança que Deus nos proporciona na arca, do livramento que Deus nos proporciona, e também a ideia da paciência, de aguardar o momento certo que o Senhor vai permitir com que saímos da arca e a vida recomece. Mas há outra ideia também que é recorrente e precisa ser trabalhada também, que é a ideia de sermos testemunhas de Cristo. Nós temos falado isso nos nossos encontros, nos nossos momentos de oração, nas nossas reflexões, nas nossas reuniões, nas nossas devocionais. E é importante que tenhamos consciência plena do que é ser testemunha de Cristo. Pensando nisso, pensando no termo testemunha, na expressão testemunha de Cristo, nós somos levados naturalmente a buscar a palavra de Deus, e há um versículo que fala sobre isso. Fala sobre o ser testemunha, como promessa do Senhor. E eu quero convidar a você a refletir comigo nesta tarde, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, que é onde o Senhor Jesus, falando aos que estavam reunidos com ele momentos antes de ser levado aos céus, falou então sobre isso, sobre ser testemunhas. Leamos, queridos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua santa palavra, que os nossos corações e mentes estejam abertos para receber a boa semente e dar frutos. Consola o nosso coração, fortalece a nossa fé. Ó Deus, nos guia nesses momentos complicados, guia em veredas de justiça. Ó Deus, e ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor é o nosso pastor e nos conduz para a honra e para a glória do teu nome. É assim que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu queria, antes de efetivamente começar a nossa reflexão, pedir desculpas pela minha voz. Eu ainda estou saindo de acho que uma amidalite, uma faringite, algo assim. Me impediu, inclusive, de pregar, de estar com vocês, de fazer a reflexão da semana passada. Mas estou sendo guerreiro de estar aqui com a voz prejudicada, com a garganta dolorida, mas de estar aqui com vocês hoje para esta reflexão, para esse momento de busca do entendimento da palavra do Senhor. Queridos, quando a gente olha para este versículo, a gente, obviamente, pelo conhecimento que já temos, pela experiência que já temos, a gente liga esse versículo aos outros versículos que estão nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e que a gente costuma chamar de grande comissão. A grande comissão são as orientações finais de Jesus aos seus discípulos, aos seus seguidores, antes de ser assunto aos céus, antes de ser levado aos céus. Pois bem, esses seguidores que estavam ali reunidos, provavelmente, pelo que a gente infere do livro de Atos dos Apóstolos, 120 pessoas aproximadamente, essas pessoas, elas o que a gente pode chamar de embrião da Igreja do Senhor. É ali a primeira igreja sendo formada a partir dessa experiência, a partir desse momento, dos ensinamentos que recebeu do Senhor, dos últimos, dos mandamentos que recebeu do Senhor e da experiência que veio a seguir e que a gente acompanha com muita propriedade nos primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Este versículo, como eu disse, acaba entrando na ideia da grande comissão. A gente olha para esse versículo e a gente pode dividir claramente ele em duas partes. A primeira parte fala de receber poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Eu acho que dá para colocar um ponto e vírgula aí, uma pequena pausa. E depois diz que nós nos tornaríamos ou seríamos testemunhas dele. Ou aquelas pessoas, né? Eu estou entendendo nós como igreja. Que aquelas pessoas se tornariam testemunhas dele, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia e Samaria até os confins da terra. A gente costuma separar esse versículo assim, entende que há uma promessa e um mandamento, porque a gente entende que essa segunda parte está compondo aí o ídio do Senhor.
Mas eu queria provocar você hoje para refletir sobre a possibilidade de lermos esse texto, e principalmente a segunda parte desse texto, como uma promessa também. Ser testemunha não é apenas um mandamento, isso é promessa do Senhor. E de que forma a gente pode entender disso? De que forma a gente pode compreender desta forma? É importante que a gente tenha a compreensão, a partir do próprio texto, o que significa ser testemunha. No original do grego, a palavra testemunhas, que é mártires, e não por acaso tem a ver com a ideia do mártir, né? Aquela pessoa que é martirizada por uma causa, mas a ideia de testemunha do grego, ela tanto pode ser utilizada para aquela testemunha judicial, aquela testemunha do ambiente legal, do direito, do tribunal, dos processos legais, quanto a testemunha que é chamada de testemunha sacerdotal, aquele que dedica a sua vida a declarar verdade sobre os deuses. Era assim que os gregos viam isso. O mártires era aquele indivíduo que tanto servia de testemunha num processo judicial, quanto na parte ritual das religiões, era capaz de entregar a sua vida para falar, para declarar, para testemunhar a respeito da verdade da sua fé. Não por acaso essa palavra acaba sendo utilizada por Jesus aqui, nas suas últimas instruções, na sua grande comissão, para se dirigir a nós, igreja. Porque eu me sinto participante deste momento também, como igreja que sou. E recebermos dele essa alcunha, essa denominação de testemunha. Se a gente vai lá onde a palavra testemunha é mais utilizada, que é no ambiente jurídico, no ambiente legal, do direito, a gente pode entender algumas características do que é ser testemunha nesse ambiente e, a partir dessas características, fazer algumas ilações, algumas figuras, para que a gente possa entender o que é ser testemunha de Cristo também. Há muita utilidade nessa compreensão e eu quero navegar um pouquinho por essa ideia com vocês. A primeira coisa, a gente tem que entender que o testemunho ou a testemunha ele é muito importante dentro de um processo legal, seja penal, seja civil, enfim. Porque a testemunha, através daquilo que ela declara, ela pode mudar o curso de um processo, ela pode mudar uma história, ela pode estabelecer uma verdade que vai determinar uma sentença. A testemunha não é a única prova em um processo, mas ela é muito importante. E comumente, em qualquer processo, nós temos a figura da testemunha. E há 3 características que eu quero ressaltar dessa testemunha judicial e que eu gostaria que você guardasse aí para a gente depois fazer essa ponte necessária para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual. A primeira característica dessa testemunha judicial, vou chamar assim, é que só pode ser testemunha quem tem conhecimento dos fatos sobre o qual vai dar alguma declaração. Ou ele viu, ou ele ouviu, ou ele experimentou, ou ele conhece os fatos. Não é à toa que os advogados, os procuradores, os promotores convocam as testemunhas para que, através daquilo que eles vão declarar, eles possam acrescentar elementos que vão tornar possível a melhor compreensão do que aconteceu e levar o júri, o juiz a emitir a sua sentença com justiça. É muito importante, é fundamental que a testemunha ela seja de alguma forma participante do que aconteceu, que ela tenha conhecimento disso. E só assim ela vai poder ser boa testemunha. A segunda característica é que a testemunha precisa ter compromisso com a verdade. Não é à toa que o indivíduo, ao ser levado lá ao local onde ele vai prestar testemunho, ele faz um juramento, um compromisso, ele é considerado testemunha juramentada, dizendo que ele tem que falar a verdade, que ele vai falar a verdade. E se ele não fizer isso, ele comete crime, é o crime de perjúrio. E esse crime é exatamente de prestar falso testemunha no decorrer de um processo. Ele pode ser, inclusive, condenado criminalmente por esse crime. Ele pode ser levado à cadeia por prestar um falso testemunho diante de um júri. Ou seja, a testemunha, aquele que serve como testemunha, tem de ter compromisso com a verdade. Não é à toa também, só acrescentando, que nos Estados Unidos esse juramento é feito com a mão sobre a Bíblia, né? Justamente para trazer mais, vamos dizer assim, fidedignidade àquilo que vai ser dito.
É como se a pessoa se comprometesse diante da palavra de Deus a dizer a verdade. Isso tem muito fundamento e a gente vai ver a seguir. E a terceira característica é que a testemunha precisa ser ousada. E eu quero falar de ousadia, mas no melhor sentido da palavra ousadia. Existe um sentido popular que é de irresponsabilidade, falta de reflexão, mas existe o sentido correto de ousadia, que é coragem, intrepidez, destemor. Uma testemunha, quando comparece em juízo, ela precisa ter esses elementos em si, porque muito provavelmente, além de ser questionada sobre aquilo que ela vai falar, e às vezes será posto em dúvida aquilo que ela está dizendo, ela também pode ser afrontada, ela pode ser intimidada, ela pode, de alguma forma, embora isso não seja correto, ser coagida pelas palavras de um advogado ou de outra testemunha. Mas, além disso, o próprio ambiente do tribunal, ele eu vou usar uma palavra aqui, eu gostaria que você entendesse, opressor, no sentido de nos oprimir, no sentido de deixar de desconfortável. Eu já tive oportunidade, não sei se vocês em algum momento tiveram oportunidade de ser testemunhas em um processo, eu tive essa oportunidade, fui convocada para ser testemunha em um processo administrativo, uma coisa relativamente simples. Mas eu confesso para vocês que só do fato de estar ali e ter ali um advogado das partes, né, da União e da parte que estava movendo a ação contra a União, e um juiz e ali os outros componentes daquele ambiente do tribunal, eu confesso para vocês que eu me senti extremamente intimidado. Você mede todas as palavras, você se preocupa com o que você vai falar, você tem um temor de falar coisas que não deve falar, enfim, é um ambiente muito desconfortável. E por isso é importante que a testemunha ela tenha ousadia. Ela tenha, como eu falei inicialmente, ela tenha um conhecimento dos fatos, ela tenha compromisso com a verdade, mas que ela tenha ousadia, que ela não se sinta intimidada de forma nenhuma pelas circunstâncias, pelo que está se formando ali em torno dela, naquele momento de prestar o seu testemunho. Quando a gente pega esses elementos e transpõe esses elementos, essas figuras, para o mundo espiritual, pensando na ideia do mundo espiritual como sendo a nossa vida cristã, nosso dia a dia, né? Não existe vida espiritual que não seja vivida no dia a dia, a nossa vida cotidiana. Quando a gente transpõe esses elementos, essas figuras para a nossa vida, a gente consegue ter uma visão interessante sobre o que Jesus queria dizer com que sereis minhas testemunhas. E isso fica ainda mais claro quando a gente analisa isso à luz do capítulo 4 de Atos. Os primeiros capítulos de Atos, eles são os que mostram o início da igreja, o desenvolvimento da igreja. Por isso Lucas, o escritor de Atos, coloca ali nos seus primeiros momentos aquele momento inicial ali da igreja, justamente com o momento dos últimos ensinamentos de Jesus e sua ascensão aos céus. E o que ocorre depois é justamente a descida do Espírito Santo, como havia sido prometido, a formação da igreja e do caráter da igreja, da essência da igreja, lá no capítulo 2. No capítulo 3 nós temos um milagre, que é a cura de um coxo nos arredores do templo, ali perto na porta do templo. E esse milagre ocorre por meio de João e de Pedro e João, melhor dizendo, se a gente colocar na ordem do que a gente costuma cantar. Pois bem, através do Espírito Santo, através da ação do Espírito Santo, ocorre um milagre que é presenciado por todos, um coxo, né? Uma pessoa que tinha uma deficiência, uma deformidade física, há muitos anos naquele lugar, é curado, dá glórias a Deus. E no capítulo 4 nós temos justamente Pedro e João sendo levados diante do Sinédrio. E o Sinédrio, se vocês lembram, é o tribunal judeu, aquele mesmo tribunal judeu do judaísmo que julgou e condenou Jesus. Aí, alguns dias antes, não muito tempo antes. Então vocês vejam que situação, né? Há um mover do Espírito, há um enchimento do Espírito, o Espírito Santo vem sobre os seus servos, vem sobre a sua igreja, a igreja começa a dar os primeiros passos, Deus abençoa, acontece um sinal maravilhoso ali no templo, a olhos vistos, e por conta disso, Pedro e João, testemunhas do Senhor, testemunhas de Cristo, que estavam naquele grupo lá, a quem Jesus falou, recebereis o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, dois que faziam parte daquele grupo, então, são levados diante do Sinédrio, para dar explicações sobre o que havia acontecido. E quando a gente olha
nesse episódio do capítulo 4 e a gente transpõe aquelas características que eu falei da testemunha do tribunal judicial, da testemunha judicial para esse momento, que também era um tribunal, que também era um momento de inquirição, a gente começa a entender melhor o mecanismo daquilo que eu disse, transpondo isso para a nossa vida, como eu falei também. A primeira coisa que a gente observa ali no comportamento de Pedro e de João é que eles estavam certos, convictos do que eles tinham visto, do que eles tinham ouvido, do que eles tinham aprendido, do que eles tinham presenciado. E como eles dizem no versículo 13 do capítulo 4, eles não tinham como deixar, no versículo 18, melhor dizendo, diz assim: chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir a vocês ou a Deus. Pois nós não podemos, versículo 20, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles reafirmam diante do Sinédrio, mesmo sendo incitados ou coagidos a não falar mais, eles dizem: nós não podemos deixar de falar, nós somos testemunhas. Nós temos de dar declaração, sim, daquilo que vimos, daquilo que ouvimos, daquilo que recebemos do Senhor, daquilo que fomos ensinados. Está em nós, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso ser, da nossa nova criatura. Nós fomos gerados pelo Espírito Santo no Senhor, nascemos da água e do Espírito para sermos testemunhas. E estamos fazendo isso e vamos continuar fazendo, porque não há como ser diferente. Eu falei agora há pouco do versículo 13, é que no versículo 13 diz que eles eram iletrados, que eles não eram cultos. Isso me faz pensar que ser testemunha e poder declarar e se sentir assim, impelido pelo Espírito a declarar, a pregar, a testemunhar, não depende da nossa formação, da nossa capacidade humana, do nosso estudo. Jesus falou ali aquele grupo de pessoas, e eu penso que naquele grupo de pessoas, uns 120 que receberam a promessa de receber o Espírito Santo e serem testemunhas, havia ali gente de várias formações. Homens, mulheres, jovens, adultos, gente mais velha, gente letrada, talvez Nicodemos estivesse ali, aquele príncipe, aquele sábio dos judeus lá do capítulo 3 de João. É provável que ele estivesse junto, ou José de Arimateia, ou algum fariseu que tinha se convertido às palavras do Senhor, eu não sei. Tinham lá os discípulos, e a própria construção dos 12 era muito heterogênea. Né? Gente diferente, de pescadores simples a cobradores de impostos, a gente mais letrada. Naquele grupo de formação da igreja existia todo tipo de gente, como hoje nós somos igreja. Temos aqueles que foram além dos seus estudos, que buscaram se formar melhor, buscaram uma formação um pouco mais intensa na área do evangelismo, de missões, outros nem tanto, mas isso não impede a ninguém que faça parte do corpo de Cristo de ser testemunha, porque todos nós temos visto, ouvido, recebido do Senhor e somos capazes de testemunhar. Iletrados ou não, cultos ou não, nós somos capazes disso. Alguém pode me dizer assim: mas Edson, eles eram os discípulos de Jesus. Eles andaram com Jesus, eles comeram com Jesus, eles habitaram com Jesus, eles receberam ensinamentos do próprio Senhor. E aí eu devolvo a pergunta: e nós não? Jesus não tem sido o nosso Emanuel, o Deus conosco? Jesus não tem habitado conosco, não tem vivido em nós? Nós não temos recebido o ensinamento da palavra do Senhor? Ele não tem operado na nossa vida sinais? Nós não temos visto na nossa jornada, na nossa caminhada com o Senhor, quantas coisas maravilhosas Ele tem feito em nós, no nosso entorno, no mundo, nas pessoas que estão em torno de nós? Quantas vezes oramos e Ele nos responde, Ele fala conosco, fala através da sua palavra, Ele faz milagres? Será que não temos condições de testemunhar? É importante que digamos, como Pedro e João, nós não temos como deixar de falar. Essa é a essência da testemunha. A testemunha tem conhecimento e não vai se calar. Assim, o segundo aspecto que nós tratamos lá da testemunha judicial, e que também a gente transpõe para cá, e a gente transpõe para esse capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, é a ideia de que a testemunha tem compromisso com a verdade. Se a gente for no capítulo 3,
No discurso de Pedro, aquela multidão e quase 5.000 pessoas se converteram. E se a gente vai para o capítulo 4 do discurso de Pedro perante o Sinédrio, pela justificativa de Pedro perante o Sinédrio, nós vamos ver que ele falou a verdade. E ele falou a verdade, ele falou sobre Jesus, ele falou sobre as promessas de Jesus, sobre um Jesus Salvador, sobre o Messias, baseado nas Escrituras, porque era o que os judeus conheciam. Era aqueles homens conheciam as Escrituras. Eles conheciam a lei, eles conheciam o que a gente chama hoje de Antigo Testamento, pois Pedro usa justamente a Escritura como base para o seu discurso. Ele está falando a verdade. Ele está se baseando na palavra de Deus para falar a verdade. Ele tem compromisso com a verdade. Ele não está inventando histórias. Ele está falando daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu, daquilo que ele presenciou, daquilo que ele experimentou, mas principalmente encontrando respaldo, embasamento na palavra do Senhor. A boa testemunha tem compromisso com a verdade e se embasa na palavra do Senhor. Com certeza, e a palavra de Deus nos diz isso, 2 Pedro, acho que o capítulo 2 nos diz isso, haverá falsos mestres, haverá falsos profetas, haverá falsas testemunhas. Haverá aqueles que cometem perjúrio, aqueles que falam fora da palavra, aqueles que falam do que não viram, do que não sentiram, do que não ouviram, do que não conhecem, daquilo que não é verdade. Mas a testemunha de Cristo, a verdadeira testemunha de Cristo, a testemunha juramentada, por isso eu falei da figura da mão sobre a palavra de Deus que os americanos usam nos tribunais. A testemunha, a verdadeira testemunha, a testemunha fiel e verdadeira, ela está baseada, ela se compromete com a palavra de Deus. Lembra que eu falei agora há pouco? Ela tem conhecimento dos fatos, mas ela se baseia na palavra do Senhor para dar o seu testemunho. Isso é profundo, isso é maravilhoso, porque para fazermos isso nós precisamos ter intimidade com a palavra. E como eu falei, não interessa a nossa formação acadêmica, interessa o nosso compromisso com o Senhor e com a sua palavra, o quanto a gente se alimenta dessa palavra. Isso é ser testemunha verdadeira. E o terceiro aspecto, que é o aspecto da ousadia, eu falei agora há pouco. Se a gente vai, ainda no capítulo 4, naquele versículo 13 que eu citei agora há pouco, eles observam que eles são iletrados, mas são ousados. E Pedro fala com ousadia. Fala ali capacitado pelo Espírito Santo e fala com intrepidez, fala com coragem. Eu volto a dizer, era o mesmo tribunal que julgou e condenou Jesus. Eles poderiam pensar naquele momento, pela circunstância que eles estavam vivendo, que eles teriam o mesmo destino de Cristo, de ser levado à cruz, de ser martirizado. Mas isso não os fez ficar intimidados, não os fez ficar coagidos. O compromisso deles era com a palavra, o compromisso deles era com a verdade, era com aquilo que eles tinham recebido do Senhor. Eles não iam se calar, ainda que aqueles homens poderosos em Jerusalém tivessem falado, vocês vão se calar, vocês não vão contar para ninguém o que aconteceu. Mas não, eles disseram, nós não vamos nos calar. Nós não vamos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, daquilo que temos experimentado no Senhor. Esses três elementos são fundamentais para a gente conhecer e entender o nosso papel como verdadeiras testemunhas de Cristo. Conhecer, ter compromisso com a verdade e ousadia pelo Espírito Santo. É lógico que não há como a gente viver essa situação de testemunhas nesse contexto que eu estou apresentando para vocês sem o Espírito Santo. É por isso que lá no versículo 8 do capítulo 1 que nós lemos no início, uma coisa está ligada à outra. Recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e a segunda promessa, vocês vão ser testemunhas. Mais do que uma ordem, eu encaro isso como uma promessa do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, que promessa maravilhosa o Senhor nos deu. Nós vamos experimentar, nós vamos ver, nós vamos ouvir, nós vamos ser preenchidos dessa verdade e através dessa verdade nós vamos ser libertos do pecado, da tentação, do juízo, de nós mesmos. Nós vamos ser transformados e nós vamos ter compromisso com essa verdade. E essa verdade vai nos empurrar com ousadia para dizer a todos aquilo que nós temos visto, ouvido, experimentado, conhecido no Senhor, através da sua palavra, com base na sua palavra. Isso é promessa do Senhor. Faz parte do ID? Faz parte do ID, mas é uma promessa maravilhosa, porque somos capacitados pelo Senhor. Por isso, volto a dizer, não dá para dissociar uma coisa de outra.
O estar cheio do Espírito Santo é estar sendo movido pelo Espírito Santo, é estar sendo guiado pelo Espírito Santo para essa finalidade, para ser testemunha. Paulo, em Efésios 5, ele faz um paralelo interessante, né, sobre não se embriagar com vinho, mas se encher do Espírito Santo. E algumas pessoas podem pensar assim, como coisas tão diferentes podem ser associadas, né? Mas há um elemento que liga os fatos aí. O indivíduo que está embriagado por vinho ou pelo álcool, ou qualquer bebida alcoólica embriagado, ele começa a perder o controle dos seus sentidos. Os seus interesses, a sua vontade, ele fica focado justamente na bebida. Ele, via de regra, pode até fazer coisas das quais ele nem se lembra, ele perde totalmente o controle sobre si. Quando Paulo nos remete à ideia de estarmos cheios do Espírito Santo, é o seguinte, é vivermos a essência do Espírito Santo de Deus e, como Jesus disse a Nicodemos em João 3, ser guiados pelo Espírito Santo. É Ele quem dirige as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras. E assim nós nos tornamos capazes de fazer coisas que nós achávamos que não éramos capazes de fazer. Nós somos capazes de com ousadia, no Senhor, também operar sinais. Por que não? Por que não falar com propriedade da palavra do Senhor e deixar-se usar pelo Espírito de Deus para alcançar vidas? Isso é fundamental em dias como os que estamos vivendo. Eu quero fazer novamente a ponte para aquilo que nós falamos lá no início. Em dias de desesperança, de angústia, de sofrimento, dor, tristeza, ansiedade, depressão, tudo aquilo que a gente tem ouvido. O papel da igreja qual é? A nossa função qual é? Ficar dentro da arca, protegidos, escondidos, guardados pelo Senhor? Sim, mas também testemunhar pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Evangelho, sem vergonha, sem intimidação. Paulo fala isso em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação. E você possa ter esse entendimento, que essa reflexão hoje cumpra em você, segundo o querer do Senhor, do Espírito Santo, esse entendimento de que somos testemunhas e que nesses tempos tão difíceis, tão imprevisíveis, tão inéditos como nós estamos vivendo, nós possamos ainda mais realçar o nosso papel de testemunhas diante do Senhor. Volto a dizer, relembrando aquilo que nós já falamos. A testemunha tem conhecimento e você tem conhecimento da verdade. Você viu, você já ouviu, vai continuar vendo e ouvindo, e sentindo, e experimentando, e conhecendo o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você tem compromisso com a verdade. Isso é fundamental. A verdade é a palavra do Senhor. Jesus nos disse assim, na sua oração sacerdotal, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. A palavra do Senhor é verdade. Tenha compromisso com a palavra do Senhor. E, por fim, tenha ousadia do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Embriague-se do Espírito Santo. Eu gosto da ideia de Atos 2, lá no final do capítulo 2 de Atos, quando narra, não sei se o final do capítulo 2, mas uma parte do capítulo 2, quando narra que os estrangeiros que estavam em Jerusalém olhavam para aqueles homens falando das maravilhas do Senhor na sua própria língua, no seu próprio idioma, e achavam aquilo fantástico. Alguns diziam assim, eles estão bêbados, estão embriagados. Que as pessoas possam olhar para nós e falar assim, ei, esse cara está embriagado do Espírito, essa mulher, essa serva do Senhor está embriagada do Senhor, está embriagado do Espírito Santo. É verdadeira testemunha. E que a gente possa influenciar vidas, que a gente possa transmitir a mensagem do Senhor com propriedade, como verdadeiras testemunhas, fiéis, verdadeiras, juramentadas, daqueles que têm compromisso com a verdade, ousados pelo Senhor. Essa é a minha palavra para você, querido, hoje. Essa palavra falou primeiro muito ao meu coração. Essa palavra tem mexido lá dentro de mim com a necessidade do meu comportamento, do meu agir. E eu gostaria que isso acontecesse com você também. Sejamos testemunhas para a honra e para a glória daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como diz Pedro, nós não éramos nada, nem povo, e agora nós somos tanto no Senhor. Que Deus abençoe você profundamente. Eu quero convidar você a fazer mais uma oração, pedindo ao Senhor que consolide essa ideia na sua mente e no seu coração, para que você seja bênção onde você estiver. Seja testemunha do Senhor onde você estiver.
Vamos orar? Pai, nós queremos te pedir humildemente que o Senhor controle as nossas vidas, controle nossas ações, nossos pensamentos, nossas palavras. Queremos o Teu Espírito Santo nos guiando, nos levando. A gente não sabe bem para onde, às vezes não cumpre exatamente os nossos interesses, mas age-se em nós segundo a Tua vontade, Senhor. Pai, que nós possamos receber, tendo recebido o Teu Espírito Santo, sermos cheios a cada dia mais do Teu Espírito Santo e sermos cada dia mais testemunhas fiéis e verdadeiras do Senhor, onde quer que estejamos, em qualquer ambiente, em qualquer situação, família, amigos, trabalho, escola, que possamos testemunhar, entregar a nossa vida a isso. A palavra lá no original fala de martírio, fala de mártires. Se necessário for, Deus, que a nossa vida seja entregue a isso. Porque o viver é em Cristo. O morrer já é ganho. Porque o nosso viver é eterno em Cristo Jesus. Nós temos certeza disso. Mas que isso seja uma realidade no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Testemunhas do Senhor. Para glorificar aquele que é o nosso Deus, que é o nosso Pai. Aquele que é o nosso Salvador. Aquele que é o Espírito que habita em nós e que nos enche de alegria. Muito obrigado, Senhor, por momentos tão preciosos de reflexão na Tua Palavra. Eu oro assim agradecido em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ter agora um momento de louvor e a seguir nós vamos passar a celebração da ceia do Senhor. E eu queria só fazer uma pequena observação a respeito dessa celebração da ceia nessa circunstância que estamos vivendo atualmente. Eu sei que há líderes, há pessoas que eu respeito muito, que têm se declarado contrários a esse tipo de celebração. E quero declarar que a nossa comunidade entende que a pandemia da Covid-19 não pode nos impedir de ser igreja. Que essa circunstância que estamos vivendo não vai nos impedir de ser igreja. E que a comunhão expressa, sinalizada, simbolizada através da ceia do Senhor, ela não pode ser interrompida por essa circunstância de distanciamento físico que estamos vivendo atualmente. Porque quando sentamos à mesa do Senhor, junto com os nossos irmãos, para a comunhão, para reafirmarmos o nosso compromisso, a nossa aliança com o Senhor, mas também para declarar a morte do Senhor até que Ele venha. Isso não pode cessar, isso não pode ser interrompido até que Ele venha. É por esse motivo eu quero crer que eu encontro ressonância, eu encontro respaldo na consciência de cada um dos meus irmãos que fazemos isso não como ato automatizado, como mecanismo, mas sim como cumprimento da palavra do Senhor em nós, igreja que somos, cumprindo a palavra profética do Senhor e principalmente sentados à mesa como igreja, tendo comunhão com Ele e uns com os outros. Eu quero convidar você a preparar aí durante esse louvor, se você ainda não tiver preparado o seu pão, sua partícula do pão, a sua partícula do vinho, que pode ser o suco de uva ou um suco qualquer, para que você possa participar conosco deste momento e glorificar a Deus através da comunhão. Amém? Estamos todos de acordo? Então vamos ao nosso louvor agora e a seguir nós passamos ao segundo momento de hoje, que é o momento da ceia do Senhor. Que nos lava do pecado.
Queridos, vamos passar agora a celebração da Ceia do Senhor e eu convidei a Regiane para participar desse momento comigo, porque eu entendo que família também é igreja, também é corpo de Cristo. E quando a gente participa em família, a gente está reafirmando o nosso compromisso, a nossa aliança com o Senhor de vida em comunhão. Isso se reflete no nosso lar, isso se reflete na igreja do Senhor. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, Paulo dando instruções àquela igreja sobre a celebração da ceia do Senhor, ele diz que, porque todas as vezes, no versículo 26, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Como eu falei anteriormente, nós não podemos nos calar. A igreja não pode deixar de ser igreja. A pandemia, o distanciamento social não nos impede de ter comunhão e de nem anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Esse é o nosso compromisso como igreja e é por isso que nós permanecemos fazendo o ato simbólico da ceia do Senhor, como vamos fazer daqui a pouco. Mas eu gostaria de convidar você a fazer isso junto conosco, junto com a sua família aí, entendendo que somos corpo de Cristo. E não discernir o corpo do Senhor na ceia é comprometedor para nosso crescimento espiritual. Por isso é importante que entendamos o que estamos fazendo. E há uma outra figura interessante que a gente pode até fazer como alusão a esse momento que estamos vivendo. Nós somos corpo em pequenos pedaços, separados nos nossos lares. Assim como uma pequena partícula do pão foi separada e que representa o corpo de Cristo que foi moído, despedaçado lá na cruz por nós. Há muito de simbolismo nisso que estamos fazendo. Mas continuamos igreja, continuamos em comunhão e continuamos anunciando que o Senhor Jesus voltará. Maranata. Por isso eu quero convidar você a tomar o pão, tomar o cálice, nós vamos fazer uma oração e após essa oração nós vamos comer e beber dele. Todos. Amém? Provavelmente, no momento em que nós estivermos celebrando junto com vocês, nós vamos estar em casa fazendo isso de novo, tá bom? Nós vamos cear 2 vezes, mas de forma simbólica, em comunhão agora, nós vamos fazer isso. Eu vou pedir a Regiane que faça essa oração, nos colocando diante do Senhor, como igreja, como aqueles que estão sentados à mesa participando dessa comunhão. Senhor, nosso Deus, nós estamos aqui, Senhor, na sua presença, mais uma vez, Senhor, para celebrarmos esse momento, ó Pai, temos a ceia. Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor esteja conosco, Senhor, o Senhor nos abençoe, Senhor, que nós possamos, Senhor, estar aqui, Senhor, em comunhão, mesmo distante, Senhor, todos, cada um na sua casa, Senhor, cada um no seu isolamento, Senhor, que nós possamos, Deus, estarmos todos ligados, Senhor, nesse momento a Ti, Senhor, ao sacrifício que o Senhor fez por nós, Senhor. Senhor, esteja conosco, nos abençoa, nos guarda e recebe, Senhor, esse momento simbólico que nós estamos fazendo aqui, Senhor, na Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Queridos, eu quero convidar vocês a comer e a beber em nome de Jesus, em memória do Senhor. Amém. Comamos. Vamos orar mais uma vez para encerrar esse momento. E eu quero já me despedir de vocês dessa celebração de domingo, desejando ardentemente que vocês estejam bem e que em um breve tempo, logo logo, a gente possa se reencontrar e fazer aquela grande festa que temos prometido. Que Deus os abençoe, amo vocês e que essa semana seja profundamente abençoada pelo Senhor, plenamente abençoada pelo Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor é nosso refúgio, fortaleza. Muito obrigado porque o Senhor nos mantém firmes, mesmo em tempos tão difíceis. Que o Senhor possa, nesta semana que se inicia hoje, Deus, continuar nos sustentando, provendo as nossas necessidades, nos amparando com a Tua mão forte e poderosa, para que na nossa tenda, no nosso lugar de habitação, no nosso lar, não chegue a maldição da doença, não chegue sobre nós, Deus, os problemas decorrentes desse momento que estamos vivendo. Protege-nos, guarda-nos, Senhor, fortalece-nos segundo o Teu querer. Faça a Tua vontade. Nós cremos que o Senhor é bom o tempo todo e que tem cuidado de nós. Muito obrigado. Despede-nos agora desse momento, Deus, e que acrescente fé ao nosso coração. É isso que eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém.
Queridos, Deus abençoe. Amo vocês. Para não perder o hábito, coração. Fiquem em paz.